Vocês falavam aqui sobre dólar, sobre movimentação de bolsa, né, Giane? Por isso a gente traz ao programa o sócio-diretor da Quantitas, Wagner Salaverry. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Nos chamava a atenção aqui na semana passada, a Giane nos explicava alguns dados a respeito da queda do dólar, que foi a maior nos últimos meses, e a gente falava também que em certa época se quase torcia, né? A Bolsa vai chegar, a B3 vai chegar aos 100 mil pontos. Hoje chega aos 140 mil pontos e virou normal. O senhor pode nos explicar didaticamente para leigos o que isso significa para a economia do Brasil e em relação ao dólar também? Acho que sim. Primeiro que a gente tem que entender que não é um fenômeno brasileiro. É um fenômeno mundial que está acontecendo com vários países emergentes. E está muito mais relacionado à questão de saída de capital dos Estados Unidos para o resto do mundo. Esse fenômeno de valorização da Bolsa aqui no Brasil, ele ficou muito parecido com outras bolsas de mercados emergentes, tanto na América Latina como no resto do mundo. E até na Europa as bolsas se valorizaram bem esse ano. Então, o que justifica essa alta do Ibovespa? Principalmente fluxo de capital externo. A gente tem quase 30 bi de reais entrando no Brasil esse ano, na Bolsa Brasileira esse ano, de estrangeiros. Esse é um fenômeno. A Bolsa Brasileira, em comparação com as bolsas da América Latina, valorizou praticamente no mesmo nível. E para o investidor estrangeiro não foi só o aumento do preço das ações em reais, né? O preço das ações cotadas em real, na moeda brasileira, mas também a queda do valor do dólar em relação ao real ajudou muito. Quem está lá fora, quando o dólar perde preço, o real ganha preço, então ele ganha duas vezes. Ele ganhou com o aumento do preço das ações em real e também pela fraqueza do dólar no mundo inteiro. Então o estrangeiro foi o principal impulsionador dessa alta aqui do Ibovespa, mas é um fenômeno global. Se a gente for olhar só os investidores institucionais brasileiros, os grandes fundos, instituições financeiras como um todo, eles tiraram até recursos da Bolsa Brasileira, não foram eles, e as pessoas físicas colocaram pouco dinheiro. Então, por mais difícil que possa parecer, não é esse recorde do Ibovespa não é algo que a gente pode atribuir a uma melhora da situação brasileira ou ao que os investidores locais aqui no Brasil estão gostando mais do investimento em ações. Pelo contrário, os níveis de investimento dos investidores locais em ações continuam muito baixos. Para a gente ter uma ideia, de 9 trilhões de reais que tem em fundos de investimento de todos os tipos aqui no Brasil, são dados da Anbima, só 6% do total, em torno de 550 bilhões, estão em fundos de ações. É um nível muito baixo, tá? Entre os níveis mais baixos do histórico que a gente tem desse levantamento. Então, resumidamente, Andressa, é o estrangeiro. O presidente Trump nos Estados Unidos provocou tantas mudanças que não se esperava lá, e os investidores que tinham muito capital alocado lá começaram a tirar de lá e colocar no mundo inteiro. E o Brasil, por consequência, está se beneficiando disso. Bom, agora a gente tem um cenário em que o Trump promete aumentar ainda mais as tarifas, está vencendo aquele prazo que ele tinha dado no adiamento para cobrar tarifas mais altas, está ameaçando cobrar 10% sobre os países que se alinharem ao BRICS. Enfim, tem movimentos para ocorrer nos próximos dias. Que impacto isso deve ter tanto no dólar quanto na Bolsa Brasileira? No dólar é mais difícil da gente ter uma ideia prática disso, porque o dólar é a pior variável para se estimar e aquela que sofre influência de todas as demais da economia. Mas na Bolsa, eu não diria que esses fenômenos de curto prazo, de mudança de uma taxa de 10% para 20%, enfim, seriam a maior parte do impacto. O que os investidores estão olhando mais, de uma maneira mais prática, eles estão vendo que o chamado excepcionalismo americano, que é aquele período de grande crescimento dos Estados Unidos, de atração de capital dos Estados Unidos ser visto como um porto seguro para os investidores do mundo inteiro, seja em ações, o investimento em ações no mercado acionário dos Estados Unidos, ou investimento em títulos de dívida dos Estados Unidos, ele começou a ser questionado. Os Estados Unidos têm um problema fiscal muito grande, o presidente Trump está propondo um aumento ainda maior dos gastos, redução de impostos, e tudo isso tem deixado os investidores com medo de que os Estados Unidos não tenham um equilíbrio de contas públicas suficientemente bom
estão exigindo juros maiores, estão exigindo prazos menores de investimento, né? Ao invés de investir em títulos de muito longo prazo nos Estados Unidos, eles estão investindo em prazos mais curtos e até, em alguns casos, retirando de bolsa, apesar da bolsa lá também estar na máxima. Então, tudo isso está fazendo esse impacto nas bolsas locais. Eu não acredito que medidas pontuais, adicionais... O furacão do presidente Trump em medidas é tão grande que essas pequenas mudanças de 10 para 20, elas são pouco perto de tudo que ele já promoveu de instabilidade, vamos dizer assim. Bom, e Wagner, o Ibovespa ele considera as ações das empresas mais negociadas, mas é um grupo de empresas, né? E o Ibovespa que está batendo recorde. Esse dinheiro que vocês chamam de dinheiro gringo, que é o dinheiro estrangeiro, ele vai para quais setores, para quais empresas principalmente? Quais são as que estão tendo um bom retorno, setores e empresas? Boa pergunta, Jane. Pelo seguinte, quando a gente vive aqui no Brasil, a gente tem uma ideia de que qualquer movimentação ela é feita dentro de um raciocínio lógico muito ampliado, com um estudo muito aprofundado. Só que quando a gente acompanha o Brasil dentro do contexto internacional, o tamanho do mercado brasileiro ele é muito pequeno. Eu diria assim que se a gente separar o mundo em caixinhas, a caixa de Estados Unidos, que representa o tamanho dos investimentos nos Estados Unidos, ela é absolutamente grande e muito maior do que os outros mercados. Pode colocar a Europa toda junta, a Ásia e os mercados emergentes. O Brasil vai ser uma parte pequena desses mercados emergentes. Então, quando o investidor estrangeiro decide tirar dinheiro dos Estados Unidos, é tanto dinheiro que sai, qualquer lugar que ele aloque vai fazer uma diferença. E o Brasil, e aí nessa hora ele não está dizendo assim, olha, eu vou procurar a melhor empresa, o melhor setor para colocar no Brasil. É muito mais um investidor passivo, né, que diz, olha, eu quero tirar dos Estados Unidos, quero colocar um pouco na Europa, um pouco em emergentes, e aí aquele pouco que ele coloca em emergentes, ele vai colocar um pouco em emergentes da Ásia, um pouco de emergentes da América Latina, e o Brasil vai estar dentro desse contexto. E aí, naturalmente, as ações mais representativas do Ibovespa vão ganhar como um todo um fluxo. Claro que alguns desses investidores de fora até fazem esse estudo para tentar escolher ações específicas no Brasil. Mas é muito mais passivo, é muito mais dinheiro que compra todas as ações do índice do que um estudo mais aprofundado. Os investidores locais, os brasileiros, os institucionais aqui no Brasil, sim, se dedicam em boa parte a tentar escolher as melhores alternativas, mas o estrangeiro ele é muito mais passivo do que ativo, até porque ele não tem recurso humano para estudar, para compensar um estudo aprofundado de cada país dentro desse contexto de alocação global. E esse investidor brasileiro que está saindo da Bolsa de Valores, ele está colocando o dinheiro dele onde? O investidor brasileiro ele já saiu bastante da Bolsa, porque ele saiu já na época primeiro com as eleições, quando o presidente Lula foi eleito, isso já mostrou uma inflexão. Depois, quando a gente teve agora uma série de questões fiscais piores no Brasil, acho que o final do ano passado marcou um momento bem ruim do ponto de vista de medidas fiscais, que fez com que os institucionais como um todo reduzissem a alocação em bolsa. E me parece claro que as pessoas físicas, quando a gente fala com os alocadores, assessores de investimento, elas estão muito posicionadas no mercado de renda fixa. Estão ainda posicionadas porque a taxa de juros está num patamar muito alto em comparação com os últimos anos. Então, a gente tem taxas de juros real no Brasil de novo, inflação mais 7% para prazos bem longos. Então, investidores que têm condições de alocar em renda fixa com prazos longos, eles vão conseguir ganhar por muito tempo. O equivalente à inflação anual do Brasil mais 7% de juros, é uma taxa muito alta comparada ao nosso próprio histórico, que já é ruim. E se a gente comparar de outros países ainda mais, então o investidor pessoa física está ainda muito na renda fixa. E acho que isso tudo está dentro de um contexto de falta total de educação financeira, porque normalmente o que acontece? As pessoas só investem na bolsa quando percebem que a bolsa começou a subir. Elas não fazem o dever de casa de ter uma alocação fixa nas diversas classes de ativos. Então, quando a bolsa cai, ela vende na baixa. Quando a bolsa sobe, ela acha que está bom e compra na metade do movimento de alta ou já no topo e perde dinheiro.
mais uma das questões que a gente não consegue trabalhar no Brasil, mesmo entre investidores com alto poder aquisitivo, de alta renda, com alto capital. Muitos fazem esse movimento de entrar na hora errada e sair na hora errada. E isso não me parece ter mudado, já. Wagner Salaverry, sócio-diretor da Quantitas, muito obrigada por nos atender nessa manhã. Boa semana para o senhor. Valeu, muito obrigado. Um abraço a todos.